Vamos falar agora sobre empregos aqui no norte de Portugal. Eu vim para cá com visto de estudo, estudante de mestrado, que eu faço mestrado em cibersegurança, que é a minha área, informática. Só que aqui eu faço o mestrado é em Viana do Castelo, fica 1 hora de distância daqui. E empregos aqui em Ponte da Barca na minha área não tem, definitivamente não tem. Surgiu uma oportunidade lá no Porto, mas eu tinha que fazer várias viagens no Porto, isso é muito cansativo e é muito caro alugar uma outra. Além de pagar uma casa aqui, a gente tem que pagar, ou eu tenho que pagar um quarto lá para poder ficar lá alguns dias da semana trabalhando de forma híbrida. Então eu não deu certo para continuar, porque o dinheiro que eu ia ganhar ia embora só de transporte e aluguel e comida. Não faz sentido. Então hoje eu trabalho numa fábrica aqui, que fica em Ponte de Lima, fica entre Ponte da Barca e Ponte de Lima, bem exatamente ao meio. É uma fábrica para produtos de automóveis. Por questão de compliance, e eu não posso falar mais detalhes do qual é o tipo de fábrica. Mas aqui tem bastante fábrica. Aqui Então é algo assim a se pensar para trabalho, sempre vai ser a fábrica. Os brasileiros que chegam sempre estão lá. Primeiro quanto que eles. Eu não sei como é que tá agora com relação à desenrascar. manifestação de interesse. Eu não sei como é que tá, porque a gente tem a residência, mas é sempre a fábrica. Para desenrascar, a primeira opção, fábrica. Por quê? Porque eles estão sempre chamando pessoas. Existem vários polos aqui no norte, vários polos nessa cidade. Por exemplo, entre Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca, existem 4 polos industriais, que é o Gemieira, o Tabassô, existe o Lanheses, não é? E existe aquele outro que é o de... Existe mais um aí. São 3 a 4 polos, no mínimo 3 polos aqui nessa região. Passou, não, pessoal? Tabassô. Passou aqui do lado. São 4, tem outro aí que eu não lembro. São 4 polos que tem. Que é de Gemieira, que é aqui em Ponte de Lima, o Tabassô, que é em Arcos de Valdevez, e o Lanheses, que já é saindo de Ponte de Lima, já é depois de Ponte de Lima, sentido Viana do Castelo. E tem outro também que eu estou esquecido, mas é aqui nessa região. Então esses polos são várias fábricas. Aí tem que só deixar claro que para poder chegar nesses polos precisa ter carro, né? Não tem autocarro que leve para lá, não. Então você precisa ter transporte próprio. Você tem que ter dinheiro também para comprar seu carrinho. E o conselho que eu dou para as mulheres é, antes de vir, tire suas carteiras de motorista aí no Brasil. Porque é mais fácil. É muito mais fácil. É mais barato. E você já vem habilitado para poder resolver sua vida aqui, porque para não ficar dependente. E aí você chega aqui, cada um compra um carrinho barato, por exemplo, um carrinho até 1.000 euros, 1.500 euros, você consegue comprar um carro comercial ou um carro simples mesmo, por exemplo, 4 lugares, 5 lugares, ou aqueles comerciais de 2 lugares e o resto é mala, que são carros baratos, até 1.000 euros aí 2 pessoas conseguem comprar cada um aí. Vai se desenrascar muito bem, cada um vai para o seu trabalho. Se tiver a sorte de trabalhar os dois, quando eu digo os dois, pensando em um casal na mesma fábrica, só vai gastar com o transporte. Mas tem que estar sempre em mente que mas eu vou de carona, e nem sempre funciona. E você sabe, dependendo dos outros é difícil, não né? Pode vir para um país alheio, como fala, né? Você tem que vir para depender só de você. Você não pode vir pensando, eu vou, minha amiga me ajuda, meu irmão vai me ajudar, tem fulano de tal que mora lá há 10 anos. Não vai, cada pessoa aqui está vivendo sua vida, eu não recomendo. Vivendo seus problemas, suas felicidades, enfim, está vivendo a vida. Então cada pessoa está lá naquele momento dela e ninguém vai parar a vida dela porque, por exemplo, resolvendo a sua ou a do outro. Na nossa situação, por exemplo, hoje cada família tem seu corre, né? Tem sua correria de vida, tem sua rotina, e é muito difícil para uma família que já tem sua rotina parar para poder dar assistência a uma terceira ou outra pessoa a mais na família, um amigo que vem, ter que mudar toda a sua rotina ou ter que incluir aquele outro ritmo da pessoa, mesmo que seja para dar uma carona, que é a bolé que chama aqui. Isso acaba atrapalhando o ritmo, isso acaba cansando, e uma hora ou outra vai desgastar essa relação que vocês têm. Também não tem o contrato, eles não contratam, existe praticamente todos os empregos aqui exigem que você tenha
carteira de habilitação, por você poder se deslocar, porque ele sabe desse problema da questão de autocarro. Então você precisa, para ficar na dependência de uma segunda, terceira pessoa, eles não vão contratar. E a gente também tem que ver o lado do empregador, né? O empregador, ele está ali tentando, ele está pensando na empresa dele e você pensa na sua vida, né? Como é que você vai se desenrolar para aquilo ali. O empregador não tem que estar resolvendo como a pessoa vai trabalhar. Ela quem tem que se o empregador resolver. Ele dá oportunidade de trabalho e a gente agarra aquela que está ao nosso alcance. Que não vai ter problema também para você, né? Porque você ir para ele, porque você dizer que vai trabalhar, chega 2 dias, 3 dias, vê que não tem a carona e começa a faltar, vai ficar mal visto, enfim. Então venha com a carteira de habilitação certinha do Brasil e com dinheiro para comprar um carrinho. Se for vir morar no norte de Portugal, isso é particular para o norte e para pequena cidade, vila como é aqui. Já lá no Braga, sul, Lisboa, mas por exemplo, as regiões não tem tanto esse problema, não tem. Os centros comerciais, os grandes centros como Braga e Porto, você não tem esse problema de locomoção, porque tem transporte indo de freguesia, que é bairro em bairro, freguesia em freguesia, a todo momento. Agora, aqui no interior, nas vilas, é mais difícil. Tem que ter carro. É recomendado. Tem que ter um carro. Tem que ter um carrinho. Não é nenhuma recomendação, não. É uma obrigação. Eu vou de moto. Moto não funciona aqui pro norte para você, porque chove. Se você tiver criança, você não vai levar a criança na chuva, na moto. Criança não pode, né? Qualquer idade pode andar criança em moto aqui. Então, essas pedras de paralelepípedo escorregam muito. Você pode cair, se machucar grave e lá vai ficar sem trabalhar. Enfim. Não recomendo. Moto aqui é para quem já tem uma vida estável e compra uma moto grande para passear nos finais de semana de verão. A moto fica guardada e somente no verão é que eles vão passear de moto, fazer os passeios dele, como a gente sempre vê. Mas carro fechadinho, que é para você se desenrascar. Questão de emprego, acho que é isso. Emprego é isso, porque para poder arrumar um emprego aqui no norte tem que ter realmente essas condições. Eles exigem, nas entrevistas eles perguntam: tem carro, tem carta de condução? E é uma questão de eliminatória. Elimina ele simplesmente, ok, a gente entra em contato, depois diz, quando volta ele simplesmente diz não foi classificado. E aí você já começa a entender alguns motivos, e um deles é esse. Um dos principais motivos é a falta de condição de chegar até o trabalho no horário certo e até porque aqui eles têm muita questão de hora extra. Então, por exemplo, vai trabalhar na restauração. Como é que você vai sair de 1 a 2 horas da manhã da restauração sem um carro, né? Pois é, e a restauração é um dos tipos de trabalho mais assim chato. Por quê? Contrata muita gente. Porque você entra de manhã, por exemplo, de 11 horas, aí sai às 3. É um exemplo, eu nem sei como funciona. E quando dá 6 da tarde, você volta até às 11 da noite. É quebrado o horário, então você não faz nada da vida. Então a restauração é chato trabalhar por isso. Mas também tem. Mas tem muito emprego e é uma maneira de começar. É uma maneira de começar. Até porque no Brasil a gente também era dono de restauração. E apesar do nosso horário ser um horário contínuo lá no Brasil, mas também fechava tarde. Então, uma das exigências da gente era disponibilidade e morar perto. Então assim, é muito normal a restauração pedir para morar perto, justamente para isso. A questão para evitar a questão do transporte. Acho que é isso, né? Questão de trabalho. E já para trabalhar na minha área, já estou tentando me encaixar na minha área. A questão do trabalhar na área, tanto dele quanto na minha, a gente vai fazer um próximo vídeo, inclusive explicando o que a gente fez para conseguir o que a gente está agora pleiteando. Mais para frente a gente fala quando terminar. É uma outra experiência que a gente vai compartilhar. Bom também. Ajuda bastante, principalmente você que tem um nível de formação superior aí no Brasil e na área de TI, que é a área dele, né? Aí uma coisa interessante é que eu estava conversando com uma moça lá, não vou falar o nome. Ela disse assim: eu não entendo vocês brasileiros que vêm para cá, vocês têm formação, nível superior, às vezes além do nível superior, que é o meu caso, e vocês vêm trabalhar aqui na fábrica. Eu não entendo, mas por quê? Porque geralmente na fábrica é quem tem até o nono ano aqui, que é o ensino fundamental no Brasil. Então são pessoas que não têm nem o nível médio, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do Brasil. Então geralmente na fábrica a grande maioria que está lá é que não tem um estudo suficiente para outro tipo de emprego aqui. E ela disse: eu não entendo vocês que têm esse estudo todo, tá aqui fazendo. Aí eu falei para ela: olha, no início, quando a gente chega, até a gente entrar na nossa área, a gente precisa desenrascar e ganhar dinheiro.
E a gente precisa de parar de queimar a gordura do dinheiro que a gente traz do Brasil. Então a gente gasta, se a gente ficar só gastando o dinheiro que a gente traz, a gente precisa que o euro entre e não o real, só o real. Para poder sentir, né, a economia O peso do lugar, da, porque quando o peso da moeda. você vem com o dinheiro do Brasil, você está usando o dinheiro de lá junto com o dinheiro daqui, você pensa que a vida é leve, mas quando você passa a usar só o dinheiro daqui, aí você vê que o peso da moeda é pesado, é pesado o peso das você. contas, porque você, e quando você cai na realidade, vai chegar uma fase que você vai estar aqui, você vai cair na realidade de que começa a comparar e que não faz sentido você comparar algumas coisas. Então é questão de viver para poder ter sua própria opinião e enfim, acho que é isso, né? Pronto, então até o próximo vídeo. Se inscreve, comenta o que é que você acha aí. Tchau!